Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 8. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 8. Assim está escrito: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, quando Deus, através de Moisés, deu o encargo de que os pais cuidassem da instrução bíblica, da instrução cristã ou da instrução da comunhão com Deus, que era dado a eles a responsabilidade de transmitir os princípios da palavra do Senhor. Tomando por base esse texto, bem a propósito, porque hoje comemora-se o Dia Nacional da Escola Dominical, e aqui está na Bíblia os fundamentos, como começou a ministração do ensino particular direcionado à família, primeiro passando aos pais, e destes passando então aos seus filhos, e assim sucessivamente, cada geração ia transmitindo aquele ensino que era recebido. E quando Moisés fala para o povo de Israel, exortando-os à obediência e o cuidado em transmitir as palavras de Deus para os seus filhos, a sua família, a sua descendência. Eles deveriam ter este cuidado, não deixar que as palavras de Deus se perdessem por não serem orientados os seus filhos. E observe o cuidado de Deus e a maneira como ele detalhadamente solicita, ordena aos pais este cuidado. Ele diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno. Então Deus deu uma ordem, Deus encarregou os pais de uma palavra. Ele disse que, em primeiro lugar, esta palavra, ela deveria estar no coração dos pais. Primeiro eles iriam internizar aquela palavra no coração, porque ela estando no coração, ela estaria no lugar seguro. E do coração, elas então viriam para a boca, porque a Escritura Sagrada afirma que a boca fala do que o coração está cheio. O coração só pode encher-se das palavras de Deus quando ouvir a palavra de Deus e permitir que ela, ao entrar pelo ouvido, desça ao coração e lá então ela se estabeleça. Quando a palavra de Deus ali se estabelecer, então aquela vida estará resguardada diante da presença do Senhor. É como o salmista escreveu a respeito do mancebo. Como purificará o mancebo seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Outro ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus é para nós uma garantia de que estaremos em íntima comunhão com Deus quando as suas palavras estiverem colocadas bem dentro do nosso coração. E então passaremos a viver à luz destas palavras. E vivendo à luz da palavra de Deus, ela vai realizar um trabalho importante na nossa vida de transformação, de libertação daquilo que desagrada a Deus, de uma transformação, um aprimoramento espiritual na nossa vida e nos levar à comunhão com Deus. Haja vista o que Deus disse
através do profeta Isaías. Ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. Então, toda a palavra de Deus tem um propósito, tem um objetivo, tem um resultado a ser alcançado. E aqui, quando Deus fala através de Moisés, ele diz que aquelas pessoas deveriam colocar as palavras que Deus ordenou no coração. Não é na mente, não é memorizar, mas é guardar no coração, é viver em função daquelas palavras, que elas se tornassem o procedimento, o hábito, o comportamento, ações, relacionamentos, em tudo aquilo, aquela palavra que estava entesourada dentro do coração, ela viria aos lábios e nos relacionamentos dar-se-ia a conhecer que aquela pessoa tinha um estrito relacionamento e comunhão com Deus. E que isto não ficasse somente para ele, mas que fosse compartilhado. Hoje está muito na moda esse negócio de compartilhar. Compartilhar é pegar uma informação que achamos interessante e válida para nós, e nós então passamos ela adiante, compartilhamos para que outras pessoas também possam ter acesso àquela informação e ela possa fazer a eles um benefício. A maneira como as pessoas recebem este compartilhamento pode ser de bem para ele, como pode ser uma atitude de desprezo. Aqueles que recebem com alegria agradecem e vivem em função daquilo que foi compartilhado. Já outros que não valorizam, eles observam e aquilo não quer dizer nada para eles e passa batido. Mas eles tiveram um primeiro relance a respeito de uma informação que foi veiculada. Isso hoje está muito facilitado através dos smartphones, dos aparelhos eletrônicos, da rede televisiva, da internet, enfim, de todos os meios, a facilidade é muito grande de que uma informação chegue rapidamente a outro lugar, por mais distante que ele seja. É uma pena que tenha se usado a rede de compartilhamento para compartilhar notícias falsas, mentirosas e tendenciosas. Mas quem conhece o valor e o poder da comunicação procura transmitir somente princípios, ideias, conceitos e pensamentos que visam a edificar, encorajar, acrescentar e despertar nas pessoas que eles possam ter uma reflexão necessária diante daquilo que recebem para que lê, medite e, sendo de proveito, que aquilo fique guardado no coração. Observe aqui, sem nenhum desses recursos que tinha, porque na época em que Moisés escreveu isto, a comunicação, a transmissão, ela era via oral, era de boca a boca, era um falando para o outro, e assim ia se transmitindo. E a beleza do que aconteceu aqui é que eles não deixaram se perder as palavras de Deus, mas foram responsáveis em transmiti-la um ao outro. Desde Adão, ele transmitiu aos seus filhos, e foi a outros, e foi a outros, e passou a Noé, e de Noé a seus filhos, dos filhos Deus comunicou-se com Abrão, e de Abrão a seus filhos, e foi seguindo, e passou-se o tempo e chegou até nós. Em várias oportunidades, a palavra de Deus. E hoje nós estamos transmitindo, compartilhando, comunicando através deste vídeo para que outras pessoas também tenham conhecimento e, ao recebê-las e guardá-las no coração, transmitam também a outros. Então, observe o que Deus ordenou, que as palavras que ele disse deveriam ser guardadas no coração. É o melhor lugar para se guardar a palavra de Deus é no coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Por isso é que em várias partes Deus pede o nosso coração.
E alguém desavisadamente diz, Deus só quer o coração. Mas o que é o coração? O coração é o centro da vida. Todas as coisas para a nossa vivência, elas emanam do coração. Então, ao dar o coração a Deus, nós estamos dando o centro da nossa vida. Nós estamos dando a totalidade da nossa vida. E tudo mais que envolve o nosso corpo, a nossa vida, está incluso nesta palavra coração. Dar o coração é dar 100% a Deus. Então, observe aqui o que Deus ordenou. No versículo 7 ele diz, e as intimarás a teus filhos. Falarás de tal forma que os teus filhos vão prestar atenção. Intimarás aos teus filhos e delas falarás. É chamá-los para uma responsabilidade diante da palavra de Deus e delas falarás, assentado em casa, quando estiver à mesa, com os filhos, partilhar com eles a palavra de Deus que está guardada no coração. Transmitir a eles para que desde pequeno eles possam aprender a palavra. Provérbios está escrito, ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, a instrução para os filhos é responsabilidade dos pais. E pais que servem a Deus devem instruir seus filhos no caminho de Deus. Então, assentado em casa, andando pelo caminho, quando sair com o filho para algum lugar, para alguma situação, por uma rua, por um vilarejo, para um local, à medida em que vão andando, vão conversando. E a conversa, ela deve girar em torno das palavras que foram ordenadas por Deus. As palavras dadas por Deus através de Moisés. Então, tanto é para transmiti-la assentado em casa, como andando pelo caminho, como ao deitar-se, antes que durma, continue falando a palavra de Deus para os filhos. Eles vão ter atenção em ouvir e ao dormir, dormirão com aquela palavra que lhes foi instruída pelos seus pais. E aquilo ficará gravado na mente e no subconsciente da criança e vai ficar gravado também no seu coração. Ela vai crescer e não vai se esquecer daquelas palavras. E mais ainda, e levantando-se. Isto significa que antes de dormir, deve-se instruir os filhos na palavra de Deus. Passada a noite de sono, ao amanhecer, quando se levantarem ou acordarem, deve voltar a falar para eles a palavra de Deus. Então, aproveitar todos os momentos e oportunidades para não se descuidar e fazer uso da palavra dada por Deus. Esta palavra deve ser colocada no coração, deve ser intimada aos filhos, deve ser ensinada à mesa, deve ser ensinada quando caminha pelo lado exterior, pelas ruas, pelas vilas, pelos transportes, deve ser anunciada antes de dormir, deve ser anunciada depois quando acordarem-se. E diz mais, e atarás por sinal na tua mão e serão testeira diante dos teus olhos. Então, era colocado nas mãos, como tinha um lembretezinho, e todas as vezes que olhava para aquilo, lembrava-se da responsabilidade de transmitir as palavras de Deus. Então, este foi o método de ensino que Deus estabeleceu já desde a antiguidade, e aqueles pais tiveram o cuidado de assim orientar, instruir e ensinar os seus filhos de acordo com o que Deus lhes havia estabelecido. Então, já temos ali o modelo da escola dominical.
escola dominical. Só que ali não era escola dominical, era escola diária no lar. Porque era todos os dias, em todas as oportunidades. Não era uma vez por semana, 2 horas, 1h30 de estudo, não. Era todos os dias da semana, dos meses e do ano, os pais estavam encarregados de instruírem e ensinarem os filhos. E aqueles que cumpriram a sua responsabilidade diante de Deus, eles foram felizes, foram abençoados e tiveram no filho a bênção de Deus, porque eles foram bem encaminhados em aprender e fazer a vontade de Deus. E isto, como eu disse, era boca a boca. Eles iam transmitindo de pai para filho, de geração para geração, e assim as coisas iam seguindo-se. E já na época dos sacerdotes, dos reis, dos profetas, eles tinham o dever responsabilizado por Deus de ensinar. O sacerdote, ele era chamado para ser o ensinador, para instruir a palavra de Deus para aquele povo. Os reis deveriam prometer diante de Deus este cuidado de trazer o ensino franco da palavra de Deus para os seus subordinados. E os profetas também. Tanto é que existiam, à época, a escola dos profetas, ou dos filhos dos profetas. Então, tudo isto era o quê? Era algo ligado à transmissão e o ensino da palavra de Deus, seguindo o método que lhes havia sido revelado por Deus àquela época. Então, este princípio do ensino bíblico, ele tem as suas raízes lá no livro de Deuteronômio. Foi por isso que Deus disse através de Moisés que ele transmitisse a Josué, que Josué escrevesse num livro todas as palavras de Deus. E quando Moisés morreu e Deus levanta Josué, Deus diz a ele: esforça-te e tenha cuidado de fazer conforme está escrito neste livro, para que ele meditasse na palavra de Deus de dia e de noite, para que prudentemente ele pudesse se conduzir. Então veja como era que o ensino ele vinha sendo transmitido. E passou o tempo, passou Josué, passou os anciãos daquela época, e parece que já lá na 3ª geração, porque a 2ª geração depois de Josué não tiveram muito cuidado em transmitir as palavras de Deus. E já lá a 3ª geração que não conhecia o Senhor, diz a Bíblia, e cada um fazia o que bem parecia a seus olhos. E foi um tempo de escuridão, foi um tempo difícil, foi um tempo marcado por sofrimentos, por lutas, por cativeiros, por opressões que aquele povo sofreu por falta do ensino da palavra de Deus. Mas ao chegar o tempo dos reis e profetas, eles então restabeleceram este princípio. Tanto é que já na época de Samuel, quando nós lemos em 1 Samuel, capítulo 12 e o versículo 23, Samuel se comprometeu. Samuel era juiz, era sacerdote e era profeta. E ele então se comprometeu em ensinar o caminho do Senhor para aquele povo. 1 Samuel 12, 23 está escrito: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Eu estou comprometido em ensinar a vocês o caminho bom e direito. Então, esta foi uma responsabilidade
que Samuel entendeu que era dele, dada por Deus, para aquele povo. E ele foi feliz em ensinar aquele povo. Ocorre que, com o passar do tempo, muitos daqueles que haviam sido instruídos e outras gerações onde houve a falha no ensino da palavra de Deus, onde a falha no ensino da palavra de Deus, a próxima geração vive em trevas, ela desconhece o Senhor. E aí o que aconteceu? Por desconhecer ao Senhor, eles viviam cada um como bem parecia aos seus olhos, e o que aconteceu? Desobedeceram a Deus, transgrediram a vontade de Deus. E Deus havia dito que no dia em que eles desobedecessem, eles seriam dispersos da sua terra, eles seriam levados em cativeiro para outras nações e eles passariam por um período de sofrimento e de tormento. E exatamente foi o que aconteceu. Eles foram levados ao cativeiro, primeiramente à Babilônia, e o cativeiro durou cerca de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, que depois Daniel recebeu de Deus a interpretação, quer dizer, o corretivo de Deus neste cativeiro para o povo. E quando eles estavam lá no cativeiro, eles sentiram saudades da terra deles, do lugar onde eles estavam, do templo, enfim, lembravam-se do ensino que eles tinham esquecido e que agora estava fazendo falta. E no cativeiro, Deus orientou aquele povo, então, a construir sinagogas. O templo não podiam construir, o templo era em Jerusalém, mas as sinagogas eram pequenos aposentos que eles criaram, e aqueles aposentos, no dia de sábado, era feita a leitura da Torá, que é chamado o Parashá. Eles liam todos os sábados, davam a interpretação e lições para a vivência do povo. E nos outros dias da semana, a sinagoga ela era utilizada como escola para orientação e instrução dos filhos e das pessoas necessitadas de instrução. E então a palavra de Deus voltou a ser colocada diante do povo, porém através das sinagogas. E as sinagogas no cativeiro, elas deram tão certo, porque até hoje, em pleno século 21, ainda existem mundo afora as sinagogas, aonde eles fazem esse tipo de trabalho. Aos sábados, a leitura de uma parte da lei, da Torá, com a interpretação e lições que dali são tiradas. E em outras ocasiões, é utilizado para instrução, para curso de crianças, para a formação das pessoas na palavra de Deus. Então, isso ainda continua. Então, no cativeiro foram criadas as sinagogas, e após o cativeiro, quando eles começaram a voltar a Jerusalém, já no tempo de Esdras e Neemias, nós lemos na palavra do Senhor que tanto Neemias quanto Esdras era o escriba, era hábil na lei, havia preparado o seu coração para ensinar, e então ele vai diante do povo na praça pública, fazem-lhe ali um púlpito de madeira, e ele começa desde a alva até ao meio-dia, lendo a palavra, dando sentido, dando a interpretação e mostrando ao povo o que era que Deus esperava deles. Então, por aproximadamente de 8 a 10 horas, ele fez naquele dia a leitura e interpretação da palavra de Deus, a instrução necessária. E o resultado é que o povo comoveu-se, sentiu-se tocado pelo Espírito de Deus ao ouvir as palavras de Deus e tornar a lembrar o propósito de Deus para a vida deles. E eles começaram a chorar de gratidão, de alegria. E então o sacerdote, o escriba, disse que eles não deveriam chorar, porque aquele dia era consagrado ao Senhor. E a partir dali, então,
eles começaram novamente a ter aquele devido cuidado em estar atento à instrução da palavra de Deus. Já nos dias de Jesus, então, ele popularizou o ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus também frequentava as sinagogas em várias oportunidades. No Evangelho, nós encontramos, e no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga. E quando Jesus entrava na sinagoga, era dado a ele o livro. Ele abria o livro e lia, e depois dizia às pessoas o que estava escrito e instruía a eles conforme as palavras de Deus. E não somente Jesus ficou preso às sinagogas, como Jesus veio para as ruas. E o ambiente de Jesus era ao ar livre. Ele andou por todas as partes, por todas as aldeias, cidades e circunvizinhas. O que Jesus fazia? Ele andava ensinando, pregando e curando. Então, popularizou-se o ensino de uma forma muito importante. E as pessoas começaram a vir. E a maneira como Jesus ensinava era uma maneira convincente, que atraía as pessoas. O ensino de Jesus tinha conteúdo, não era somente uma coisa comum que não despertava interesse em ninguém, mas tinha conteúdo e também tinha a pregação, o ensino e tinha os milagres. Então, tudo isto atraía as pessoas e a partir dali, então eles começaram a seguir por aquele caminho de Jesus. Jesus fez o seu trabalho de redenção, entregando a sua vida, encarregou os seus discípulos de continuar. Ele disse: ide, ensinai todas as nações. Então Jesus agora colocou diante dos seus discípulos a responsabilidade e disse para eles: ide a todas as nações e ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é ordem de Jesus que a sua palavra seja ensinada em todo lugar a todas as pessoas. E os apóstolos fizeram isso. E diz a palavra: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar a Cristo e de ensinar, pregar e ensinar e pregar, todos os dias, no templo e nas casas. Então, o ensino, a instrução que Deus havia ordenado através de Moisés, aqui no tempo de Jesus e após a sua ascensão, os discípulos, apóstolos, os que se converteram, eles seguiram com obediência o que Jesus havia encarregado a eles. E o certo é que isto chegou até nós. Chegou até nós. E hoje nós temos o acesso à palavra de Deus no nosso idioma, na nossa língua nativa, e podemos ler, entender, compreender, buscar de Deus orientação para a interpretação e lições práticas para a nossa vida. Mas na fase atual, depois de um longo período, porque passou-se por um período de escuridão muito grande, mas conta-se que no ano de 1780, em Gloucester, no sul da Inglaterra, havia ali uma pessoa chamada Robert Hicks, era um advogado, e ele sentia-se incomodado no seu trabalho, porque as crianças ficavam pelas ruas e fazendo aquela brincadeira, aquela barulheira, aquilo incomodou a ele. E o que ele fez? Aquilo certamente foi um direcionamento de Deus. Ele convidou aquelas crianças, reuniu elas para um lugar, para contar a elas histórias da Bíblia e dar a elas um lanche, uma alimentação. E assim, aquelas crianças foram sendo instruídas, foram sendo discipuladas. A palavra de Deus foi incutida na mente delas e desceu ao coração. E a partir deste momento, lá de 1780, com Robert Hicks, então começou a se propagar este trabalho importante em vários lugares, as pessoas reunindo primeiramente as crianças. E as crianças, uma vez
sendo encaminhadas, eles diziam aos seus pais, e quantos pais vieram a Cristo através dos seus filhos? Porque eles foram instruídos e os pais vieram depois. Então isso contribuiu também para a expansão do evangelho e da sua propagação. E aqui no Brasil, conta-se que na data de 19 de agosto de 1855, chegava a Petrópolis Roberto Calley e Sarah Calley, que eram da Igreja Congregacional. E eles, então, aqui no Brasil, estabeleceram este mesmo modelo de ensino e instrução da palavra de Deus, que ela então aí foi se propagando, e depois todas as igrejas que vieram, elas começaram então a implementar este trabalho da escola dominical. Tinha o estudo na semana, o culto público, o culto de ensino, e aos domingos tinha então a chamada escola dominical. Por que dominical? Porque ela é no domingo. Então, a escola dominical passou a ser realizada aos domingos, em alguns lugares pela manhã, em outros lugares pela tarde. Mas isso não é o mais importante. O importante é que eles se reunissem para estudar a palavra de Deus. E este movimento de escola dominical, ele se propagou de uma maneira muito grande, muito poderosa, e atingiu todos os recantos da nossa nação, não somente do nosso Brasil, mas de outras partes do mundo. Em todo o mundo existem vários lugares que as escolas dominicais, elas são fortes, elas são bem frequentadas. Há algumas igrejas que a frequência na escola dominical é maior do que na frequência do culto à noite. Veja o valor da escola dominical. E foram feitos aprimoramentos. Depois começou-se a dividir as salas em classes de adultos, em classes de jovens, depois de crianças, de adolescentes, de berçários, enfim. Hoje nós observamos várias divisões em classes para o estudo da palavra de Deus, cada um de acordo com a sua idade, com a sua compreensão, e foram-se criando condições de treinamento, de aprimoramento para professores de escola dominical, superintendentes da escola dominical, comentaristas de lições bíblicas para serem ensinadas, e isso então se propagou. Hoje temos em quase que a totalidade o trabalho de escolas dominicais, e é um trabalho sério, é um trabalho profundo, é um trabalho necessário e é um trabalho que dá resultado. A maior e melhor escola bíblica do mundo chama-se Escola Bíblica Dominical, a EBD. Então é importante participar desta escola, viver o ensino que ali é ministrado nesta escola bíblica dominical. É uma pena que em nossos dias muitos líderes nem sequer fazem menção da escola dominical, mas o povo na sua totalidade já tem o seu comprometimento e eles todos os domingos pela manhã ou à tarde estão reunidos em classes da escola dominical, uns aprendendo, outros ensinando, uns com os outros aprendendo e ensinando a palavra de Deus. E isso tem sustentado os crentes durante as provas mais difíceis pelas quais eles têm atravessado. Mas o resultado do que começou lá com Moisés, ele vem se propagando até os nossos dias. E a escola dominical, ela foi criada com 3 principais objetivos. Quais são esses 3 objetivos? Primeiro objetivo, ganhar almas. Com Robert Hicks, lá na Inglaterra, era trazer os meninos, contar a história bíblica, levá-los a Cristo. Com Robert Calley e Sarah Calley, aqui em Petrópolis, no Brasil, lá no Rio de Janeiro, era a mesma coisa. E hoje
continua sendo o princípio e os alvos da escola dominical, em primeiro lugar, é ganhar almas. É pessoas que não servem a Cristo, vão participar da escola dominical e ali têm contato com a palavra de Deus e entregam a vida a Cristo. Tanto é que existe a escola bíblica de férias. São escolas em períodos do ano, quando as crianças estão de férias, fazem ou numa casa ou num lugar propício, trazem as crianças para uma semana de histórias bíblicas, de orientação, de cânticos, e quantas crianças ali são levadas a Cristo e através delas os seus pais depois vêm também a Cristo e são levados a servir a Deus. Então, o primeiro objetivo da escola dominical é ganhar almas. O segundo objetivo é desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão dos salvos. Desenvolver o caráter, a espiritualidade e o caráter cristão dos salvos. E o terceiro objetivo é treinar o cristão para o serviço do mestre. Então é na escola dominical que nós aprendemos a ler a Bíblia, a memorizar, a ver os pontos necessários, os fundamentos, os princípios bíblicos estabelecidos. É lá que aprendemos a evangelizar, é lá que aprendemos a orar, aprendemos a cantar. E a escola dominical, ela tem consigo um lema. Qual é o lema da escola bíblica dominical? Cada aluno, um crente salvo. Cada salvo, bem treinado. E cada aluno treinado, um obreiro ativo. Então, observe, uma coisa vai seguindo a outra. Cada aluno, um crente salvo. Cada salvo, bem treinado. E cada aluno treinado, um obreiro ativo e pronto para servir ao Senhor. Então, este é o trabalho importante e necessário, o trabalho da escola bíblica dominical. É preciso valorizar este importante trabalho. Ele é necessário, ele edifica vidas, ele encoraja e desperta. É uma pena que em muitos lugares em que as igrejas têm virado comunidades, eles abriram mão da escola dominical e já não tem mais esta reunião de escola bíblica dominical. O ensino passa por outro patamar que não seja o da escola dominical. Lá na frente, num futuro bem próximo, as pessoas que viverem aquela época sentirão falta desta estrutura bíblica de aprendizado dos princípios da palavra de Deus para o cristão treinado, preparado, capacitado, servir a Deus à luz da sua palavra. Mas aí está, em linhas gerais, sobre este Dia Nacional da Escola Dominical. É importante, é necessário, é um trabalho que precisa ser valorizado, precisa se colocar esforços necessários no treinamento, na capacitação, no preparo das salas, no preparo para que as pessoas venham com a recepção, a receptividade, o professor, que ele saiba ensinar, que ele compreenda seus alunos, que ele ore por eles e que então possa evangelizá-los e levá-los a Cristo. Quantos homens usados por Deus foram ganhos na escola dominical? Uma certa vez um pregador passou numa sapataria e lá estava Dwight Moody trabalhando. E quando ele chega por ali, aquele homem então evangeliza Moody. Moody é evangelizado. E logo no começo da sua fé, ele se dispõe a frequentar a escola dominical e trazer outros para a escola. E ele ia ao domingo, separava alguns bancos na igreja e saía pelas ruas convidando os moços, os rapazes e trazia-os para a igreja. E quantas vezes, por vários anos ele fez isso e trouxe pessoas a Cristo, à escola dominical, e ali eles foram instruídos e quantos converteram-se a Cristo. E depois nós vemos o trabalho realizado por Dwight Lyman Moody,
um trabalho excelente, maravilhoso, necessário, uma pessoa que realmente foi um instrumento usado por Deus. Porque ao olhar humanamente, não se encontrava nele elementos, mas Deus dotou de um poder tal que o trabalho que ele realizou até hoje continua dando os seus frutos. É importante. Então, eu e você precisamos valorizar também esse trabalho da escola dominical. É muito importante, é muito necessário e não se pode esquecer. Só mesmo como uma fonte, eu tenho da escola bíblica dominical todas as lições bíblicas, desde a primeira até a atual. A primeira parece que foi lá por 1930, 1934, até agora, a próxima que já vamos estudar no quarto trimestre agora de 2023, eu tenho todas elas e quão bem essas lições me têm feito. São necessárias, são importantes, é preciso que nós tenhamos isto conosco, porque vez por outra precisamos voltar lá, estudar novamente, ler novamente, rememorar o ensino que ali está e tirar dali lições para a nossa vida. Isto é importante, é preciso fazer. Existem aqueles que terminou um trimestre da escola dominical, eles jogam a revista fora, eles doam para outras pessoas e não se preocupam com isto. Mas aquilo é uma importante fonte de consulta, porque ali estão escritos tesouros maravilhosos da parte de Deus, que serão úteis em toda a nossa vida. E nós precisamos tê-los às mãos, para que então possamos a cada dia melhorar na presença do Senhor. Fica aqui então esta contribuição simples ao Dia Nacional da Escola Dominical. Se você ainda não faz parte, procure, a partir do próximo domingo, frequentar e seja um aluno assíduo, e bênçãos sem medidas de Deus virão sobre a sua vida e a sua família, e você será ricamente abençoado por Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.